E aí, pessoal? Tudo tranquilo, gente? Vamos lá? Sou o professor Rafael Calvi. Nessa aula nós vamos falar sobre média, no caso simples e ponderado, moda e mediana. Tá? Vamos lá, primeiro para uma situação. Né? Vamos supor o seguinte. Num campeonato de futebol, né, os clubes marcam a seguinte quantidade de gols, né, na primeira rodada. Então vamos enumerar aqui, né, de forma aleatória. Então vamos lá. Por exemplo, o clube A marcou 2 gols. Clube B, 3. Clube C, 5. Clube D, 2. De novo. E vamos numerando aqui. 1, 4 e 2. Então numerei ele aqui. Certo? Então, os clubes, né, marcaram essa quantidade, cada um marcou essa quantidade de gols. Antes de falar sobre média, vou falar sobre moda e mediana. Moda e mediana, né, o que nós vamos fazer? Na moda, tanto na moda mediana, eu vou organizar. Então, vamos lá, colocar essa numeração aqui de forma organizada. Ela crescente ou decrescente, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor. Então vamos lá, gente. Então 2, ó, 2, tem outro 2 aqui, outro 2, depois, tem um 1 aqui antes, ó, 1, temos o 3, temos o 4, temos o 5. Beleza. Coloquei ele aqui na ordem. A moda, ele vai ser o quê? A moda vai ser o que ele aparece mais frequentemente. Qual é o número? Né? O que aparece mais frequentemente aqui? Aqui, ó, o 1 só está aparecendo uma única vez. O 2, ó, apareceu 3 vezes. O 3 uma vez, o 4 uma vez, o 5 uma vez. O que mais apareceu foi o algarismo 2. Então aqui no caso da moda, a moda, quem vai ser a moda aqui? O 2, porque ele apareceu mais vezes, tá? Então, a moda é aquele valor que aparece com maior número de frequência. Beleza, falei sobre a moda, né? Organizei e vi qual o número que aparece com mais frequência, né? Ou quais números aparecem com maior número de frequência. Ok. Agora a mediana. A mediana, eu vou fazer exatamente o que? Vou dividir esses números, né, ao meio. Então vou separar exatamente ao meio. Como que ele vai ficar separado? Então vou pegar aqui no meio, ó. O meio vai estar onde? Aqui. Exatamente aqui. Então, tá a mesma quantidade para um lado e a mesma para o outro. Qual o número que ficou aqui no meio? No caso aqui, por coincidência, né, ficou o 2 também. Tá? Mas não significa nada que a moda tem que ser igual à mediana. Então ficou o 2, que está exatamente no meio. Então a mediana é o valor que está exatamente no centro. Tá? Eu organizo, então para isso tem que ser, é importante eu organizar. Então eu vou organizar, tá bom? De forma crescente ou decrescente. E vou verificar qual é o algarismo que está exatamente no centro. No caso que foi o 2. Professor, eu achei o número. Mas se, né, tivesse a seguinte situação. Tivesse aqui o 5, outra vez aqui o 5. Se tivesse o 5 e outra vez. Aí o que aconteceria? Então eu teria que incluir também o 5 aqui, certo? No caso aqui, a moda vai continuar sendo 2 porque o 2 está repetindo 3 vezes e o 5 só 2. Então o que mais aparece é o 2. E a mediana? Aonde está a mediana aqui? A mediana, gente, ele vai estar exatamente o quê? Ó, aqui no meio. Então tem 4 para cá e 4 para cá. Poxa, não ficou, né? A mediana não cortou nenhum número, não ficou em cima de nenhum. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou tirar
a média desses dois. Tá? Então, vamos lá. Média de dois números. Agora vamos falar, falando sobre a média dos dois, falar sobre média simples. O que é média simples? Média simples, eu vou pegar a quantidade de algarismos, somar eles e dividir pela quantidade de somadas. Então, eu vou tirar a média simples. A média simples dos números 2 e 3. Como que eu faço a média simples de 2 e 3? Eu vou pegar o 2 mais 3, né? E vou dividir pela quantidade de números que eu somei. Somei o quê? Dois números, não é isso? Então eu divido por 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2 é igual a 2,5. Então, minha mediana aqui, eu vou pegar os dois números, né, que ficaram aqui no meio, somar, vou tirar a média deles. Então, a média deles aqui, 2,5. Então, a moda é o número que mais se repete e a mediana é o que está no meio. Quando eu tenho, acontece aqui, né? Isso acontece quando eu tenho uma quantidade par, né, de frequências. Quando acontece isso daqui, eu vou ter que tirar a média. A média o que é? Média simples. Média simples, como que eu calculo a média simples? Somo os algarismos e divido pela quantidade de algarismos somados. No caso aqui, eu somo os dois algarismos, que está aqui no centro, e divido por 2. Se eu somei dois algarismos, vou dividir por 2. Se eu quiser achar uma média entre 3 algarismos, vou dividir por 3. Então vamos lá. Já que a gente está falando em média, vamos falar sobre a média simples, mais outros casos aqui. Se eu fosse tirar a média aqui, desses números que estão aqui listados, né? Se eu fosse tirar a média de todos eles, o que eu ia fazer? Eu iria somar todos eles. Então vai ficar o quê? 2 mais 3, mais 5, mais 2, mais 1, mais 4, mais 2. Eu vou somar todos eles e vou dividir isso aqui por quanto? Quantos números que eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou dividir por 7. Então eu vou somar todos os algarismos e vou dividir pela quantidade de algarismos somados. Isso é média simples, tá? Somando aqui, 5, 10, 12, 13, 17, 19. Então vai ficar 19 sobre 7. Ok? Aí eu vejo, vou deixar a fração? Vamos dividir. 19 dividido por 7, quanto que dá? 19 dividido por 7, 3 dá 21, então 2. 2 vezes 7, 14. Para 19, 5. Bota uma vírgula no zero. Vocês lembram disso? Quando eu quero trabalhar com números decimais, então coloco uma vírgula e um zero aqui. E continua dividindo, né? Aqui eu tenho 50 dividido por 7, dá 7. 7 vezes 7, 49, para 51. Acrescento um zero. A vírgula não vou acrescentar outra vírgula, que eu já acrescentei uma vez. 10 dividido por 7. 1 vezes 7, 7 para 10, 3. Normalmente quando eu tenho duas casas decimais eu já paro, tá bom? Mas eu poderia continuar dividindo, mas vou parar aqui. Então, ficou aproximadamente o quê? Então, ficou aproximadamente 2,71. Bom, gente? Então, a gente vai olhar, né? Se a universidade te dá um número aproximado, pede para calcule o valor aproximado da média. Se quer o valor exato, com todas as casas decimais. Se tiver com todas as casas decimais, você vai dividindo. Se não pedir, a gente para aqui. Tá ok? Mas tem aqueles casos também, às vezes a média vai dar uma dízima periódica, né? Aqueles a período infinito. Então, média simples, é só a gente fazer isso. A gente vai somar todos os algarismos e dividir pela quantidade de algarismos somados. Ok? Então vamos lá, né? Média ponderada. Vamos falar sobre média ponderada agora. Vamos supor a seguinte situação.
Na média ponderada, vamos lá, vamos supor que aqui eu vou botar aqui uma situação aqui, alunos, e aqui idade. Aí vamos supor aqui que, né, alunos aqui, vamos por exemplo aqui, eu tenho numa turma, eu tenho 5 alunos que tenham 11 anos. Eu tenho 10 alunos que têm 12 anos. E eu tenho mais 7 alunos que têm 13 anos. Fechou aqui. Qual seria a média de idade desses alunos aqui? Como que a gente vai fazer? Eu não posso apenas somar esses 3 valores aqui, porque vai dar errado, tá? Então, se eu somar esses 3 aqui, não vai dar certo. Por quê? Nesse daqui eu tenho 5 alunos, né? Se eu fosse apenas trabalhar com a soma, eu somaria 11 mais 11 mais 11, 5 alunos de 11, 10 alunos de 12, mas não vamos fazer isso não. Vamos trabalhar com a média ponderada. Quantos alunos de 11 anos eu tenho? 5. Então 5 vezes 11. Mais o quê? 10 alunos com 12 anos. 10 vezes 12. Mais o quê? 7 alunos vezes 13. 7 vezes 13. Na média simples, a gente viu que a gente tinha que dividir por um certo valor. Aqui, eu também vou ter que dividir. Mas dividir por quem? Aqui eu tenho 5 aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 7. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo esses valores que estão multiplicando? 5 mais 10 mais 7. Então, os valores que estão multiplicando, eu vou colocar aqui embaixo. Então, tem 5 alunos de 11 anos, então eu boto 5 aqui. 10 alunos de 12 anos, boto 10 aqui. 7 alunos de 13 anos, boto 7 aqui. Como que vai ficar essa minha conta? Primeiro eu calculo multiplicação. 5 vezes 11, 55. Mais 10 vezes 12, 120. 7 vezes 13 dá 70, 80, 91. Dividido por quanto? Pela soma disso daqui. 15 com 7, 22. Somando tudo isso daqui. Então, a soma disso daqui vai dar o quê? 175 mais 91 vai dar 6. 6 vai 1. 266 sobre 22. Aí eu vou dividir. 266 dividido por 22. 26 por 22, 1. Uma vez 22, 22. Para chegar a 26, falta o quê? Faltam 4. Abaixo, 6. 46 dividido por 22, 2 vezes 22, 44. Então, beleza, 2. 2 vezes 22, 44. Para 46, 2. Eu poderia, né, colocar vírgula, colocar 0, mas eu posso colocar aqui o quê? Aproximadamente 12 anos. Ok? Se eu fosse continuar dividindo, botar a vírgula aqui, 0. 20,22, 0. Coloca um 0 aqui. 200 dividido por 22, 9. Né? E continuar dividindo até a gente terminar essa conta aí. Bom, mas vamos ficar aqui no valor aproximado mesmo. Ok? Então, média ponderada, gente. A média simples, basta eu pegar todos os valores que eu tenho, vou somar todos os valores e dividir pela quantidade, né, de números que eu somei. Então, se eu somei 10 algarismos, divide por 10. Se eu somei 15 algarismos diferentes, vou somar, dividir por 15.
Na média ponderada, eu tenho, né, um fator aqui, um peso. Então esse 11 tem peso 5, porque tem 5 alunos peso 11. Se eu fosse colocar, né, listar todos os alunos, eu tinha a chegar nesse mesmo valor aqui. Por exemplo, se eu colocasse aqui 11 mais 11, 11, 11, 11, 11, os 5 alunos de 11, depois os 10 alunos de 12 anos, depois os 7 alunos de 13 anos. Se eu fizer essa lista grande, e eu tenho uma lista com 22 números, que seria o número que eu dividi aqui, tá bom? Mas como a gente trabalha com média ponderada, peso, então a gente tem que usar esse raciocínio, tá? Então eu vou multiplicar, e esses valores que eu estou multiplicando, eu somo eles aqui embaixo, bom? Então muitas das vezes a gente vai ouvir lá, certa nota, por exemplo, uma nota da escola. Vamos botar aqui um exemplo de média ponderada. Nesse bimestre, né, vocês vão ter a seguinte nota. A prova vai ter peso 2. 2 não, 3. Trabalho vai ter peso 2. E a nota de atividade vai ter peso 1. Mas supondo que o aluno, né, foi lá na nota e tirou. Prova, tirou 4 pontos. No trabalho, tudo valendo 10, tá, gente? Trabalho valendo, tirou 9 pontos. E atividade ficou lá com 8. Qual vai ser a média dele? Então eu vou calcular a média. Só que eu não vou somar os 3 e dividir por 3. Se eu somasse os 3 dividido por 3, eu ia tirar a média simples. Mas cada uma dessa avaliação aqui tem um peso diferente. A prova tem peso 3, o trabalho tem peso 2 e a atividade tem peso 1. Como que eu vou fazer o cálculo? Então eu vou fazer assim, ó. A prova é peso 3. Então 3 vezes 4 mais trabalho tem peso 2. 2 vezes 9 mais atividade tem peso 1. 1 vezes 8. Tudo isso dividido por quanto? 3, o primeiro peso, o segundo peso 2 e o terceiro peso 1. Aí a gente faz o cálculo. Como que vai ficar? 3 vezes 4, 12, mais 2 vezes 9, 18, mais 1 vezes 8, 8. Dividido por quanto? 2 mais 3 mais 2 mais 1, 6. A soma aqui em cima vai dar 20, 30, 38 dividido por 6. 38 dividido por 6 vai dar 6, deixa eu ver quanto que vai dar aqui. 38 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36 para 38, 2,0. Vai dar 3. 3 vezes 6, 2. 0, 3, 2. Vai dar uma dízima periódica, né? Fechou. 6,33. Então, ficou o que? Aproximadamente 6,33 a média. Ok? Beleza, gente? Então, o peso, a gente vai multiplicar, né? Pegar o peso e vai multiplicar o valor. Peguei o peso, multipliquei o valor. Peguei o peso, multipliquei o valor. Embaixo, eu dividi pelo quê? Pela soma dos pesos. Beleza? Tranquilo? Então, média, né? Média simples e ponderada. Simples, a gente só pega e soma pela quantidade. Ponderada, a gente vai dividir pela quantidade, né? Pela soma dos pesos. Moda é aquele valor que aparece com maior número de frequência, ou seja, aquele valor que mais se repete. Mediana é aquele valor que está exatamente no centro. Então, você olhou ali, colocou em ordem o número e viu quem está exatamente no meio,
aquele valor que está no meio é a mediana. Tem dois valores que ficaram ali no meio, então você vai tirar a média simples entre esses dois valores. Tranquilo? Até a próxima, pessoal. Tchau!